Quando eu cheguei no Canadá, como muita gente, eu sonhava em construir uma carreira sólida. Eu já trabalhei na limpeza, na construção, em escritórios grandes. Mas o que eu não sabia era o quanto ia ser difícil voltar para o mercado de trabalho depois de ter passado um ano fora do Canadá. Se você quer saber como anda o mercado de trabalho aqui no Canadá, eu vou te contar um pouco nesse vídeo. Olá, se você não me conhece, o meu nome é Mayra. Eu já moro no Canadá já fazem mais de 9 anos. E hoje eu vou te contar um pouco da minha trajetória de trabalho aqui no Canadá. Eu morava em São Paulo e foi em São Paulo que eu fiz a minha graduação. Eu sou engenheira ambiental de formação. Eu me formei no Brasil fazem mais de 15 anos. E no Brasil eu tive experiências na minha área, né, como muitas das pessoas que vêm para cá. E em um certo momento da minha vida eu decidi que eu queria vir para o Canadá. Eu tenho uma amiga que mora aqui no Canadá já faz anos e ela sempre me falava das coisas boas que tem no Canadá. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a pensar no Canadá, pesquisar sobre o Canadá, as oportunidades do Canadá. Enfim, me preparei, fui atrás de fazer papelada, né, documentação e acabei chegando no Canadá em 2016. Assim como todo imigrante, quando você chega no Canadá, é muito difícil de você arrumar aquele trabalho ou aquele cargo ou alguma coisa parecida do que você tinha no Brasil. Não é impossível, tem algumas pessoas que conseguem, mas não foi o meu caso. Então eu comecei trabalhando com limpeza, porque eu tinha alguns contatos, algumas pessoas que eram conhecidos dessa minha amiga que já moravam aqui. Então eu comecei trabalhando na limpeza. Logo depois eu já conheci outras pessoas e eu arrumei um trabalho num restaurante. Então, durante aquele ano todo, eu trabalhei fazendo limpeza e também trabalhava no restaurante. Como eram horas diferentes e dias diferentes, eu conseguia conciliar os dois trabalhos. Mas para o final do ano, eu consegui um trabalho mais estável, que me fez largar tanto o trabalho da limpeza como o trabalho do restaurante. Eu trabalhava numa multinacional de tecnologia, onde meu trabalho basicamente era ajudar na organização do espaço da empresa. Eles tinham 2 andares em um prédio no centro de Toronto e era uma empresa que tinha diversos benefícios para os funcionários. Eles tinham comida todos os dias, eles tinham eventos toda semana. Eu fiquei trabalhando nessa empresa durante 4 anos. E foi durante a pandemia que o meu contrato de trabalho nessa empresa ele acabou. Por conta da falta de funcionários no escritório, como eu fazia mais a parte de organização do escritório, então basicamente não tinha mais funcionários, era uma empresa de tecnologia, então todo mundo trabalhava de casa, não fazia sentido eles me manterem no escritório por tanto mais tempo. Ainda logo depois que estourou a pandemia, eu ainda trabalhei lá por uns 10 meses, eles ainda mantiveram o meu emprego por esse período de tempo. E depois que eu saí de lá, eu consegui um emprego mais ou menos no mesmo formato que esse, em uma outra empresa de tecnologia, por conta de eu conhecer uma pessoa que prestava serviço nesse meu escritório antigo. Então essa pessoa entrou em contato comigo, falou que precisava de uma pessoa do meu perfil, que fazia as funções que eu fazia naquele escritório, se eu estaria disposta a trabalhar nesse outro lugar. Depois disso, eu ainda fui trabalhar na construção. Eu trabalhei como ajudante de drywall. Para quem não sabe, drywall são aquelas paredes secas que eles instalam aqui na maioria das casas do Canadá. Foi um trabalho bem pesado, mas foi um trabalho muito dinâmico, assim, que me fez aprender bastante coisa da área da construção. Área essa da construção que eu estava estudando. Nessa época, eu estava fazendo um curso no college de técnico de engenharia de construção. Então, calhou bem eu ter essa experiência prática na obra, porque eu consegui entender muitas coisas que eu estava vendo no curso e eu não entendia muito bem, porque as aulas estavam... Nessa época, as aulas ainda eram online, por conta da pandemia ainda, então isso me fez ter aquela experiência
prática que às vezes o trabalhador, às vezes as empresas, quando você faz entrevista para trabalhar, elas exigem. Logo depois que eu terminei o college, eu consegui um trabalho numa multinacional americana de construção. E a minha experiência no drywall foi fundamental, porque foi a primeira coisa que eles perguntaram durante a entrevista, se eu tinha experiência prática na área. Foram 6 anos de trabalhos mais braçais, ou o que eles chamam aqui de labor, até eu finalmente conseguir o meu primeiro trabalho num escritório com um salário razoavelmente bom, que dava para pagar as minhas contas e ainda economizar um pouquinho no final do mês. 6 anos da minha trajetória. E eu trabalhei nessa empresa durante 1 ano e meio. Até que um dia eu decidi que eu queria viajar. Basicamente, eu larguei tudo. Eu larguei apartamento, eu vendi os móveis e eu fui viajar pelo mundo. Eu passei por 5 continentes: Oceania, Ásia, Europa e Américas. E foram muitos países. Inclusive, tem muitos vídeos aqui no canal. Eu contei um pouco da nossa experiência, minha e da Simone, aqui no canal. A gente fez viagem para Austrália, para Bali, Tailândia, Camboja, enfim, Londres. Se vocês tiverem interesse de saber de alguma das minhas viagens pelo mundo afora, é só entrar aqui nas playlists do canal, que tem muita coisa interessante para assistir. Os motivos que eu decidi largar tudo e viajar são motivos pra gente contar em outro vídeo. Falando um pouco assim do geral da minha vida de trabalho aqui no Canadá, eu nunca tive dificuldade para encontrar emprego. Eu tive contato com pessoas muito boas que passaram pela minha vida e que eu consegui indicação para muitos trabalhos que eu tive até hoje. E eu posso me sentir muito privilegiada pelos trabalhos que eu tive e pelas pessoas que eu conheci nessa minha jornada do Canadá. Mas foi a partir do tempo que eu voltei para cá, eu tive um choque. Porque como eu acabei de falar, eu nunca tive dificuldade nenhuma para conseguir emprego. E eu pensei que quando eu chegasse aqui, ia ser a mesma coisa. Eu voltei para Toronto, no Canadá, em 2024, com aquele mesmo pensamento de que eu ia chegar aqui, eu ia conseguir trabalho e ia ficar tudo bem. Eu ainda mantinha contato com as empresas de escritório que eu trabalhei aqui antes de sair para viajar, e eu comecei a entrar em contato com essas pessoas para ver se eles tinham alguma oportunidade disponível na empresa. Eu fui almoçar com algumas pessoas, eu falei no telefone com algumas pessoas e, para minha surpresa, todas as minhas possibilidades, na verdade, elas se esgotaram ali. As pessoas que eu conhecia, nenhuma delas estavam contratando naquele momento. E eu já achei muito estranho. Mas tudo bem, eu falei, vida que segue, vamos montar o currículo, vamos arrumar o perfil no LinkedIn, vamos colocar a cara para o mundo ver, né? E foi isso que eu fiz. Eu arrumei o meu currículo, arrumei o meu perfil online, comecei a mandar currículo e eu não conseguia nenhum tipo de entrevista. Eu falei assim, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Como eu tinha feito college na área da construção e como eu tinha experiência numa empresa grande na área da construção por mais de 1 ano, eu achei que eu teria um pouco mais de facilidade. Mas eu acho que eu estava um pouco enganada. No final do ano, época de Natal, época de Ano Novo, e onde fica a maior parte das contratações geralmente é no comércio. Então eu falei assim, eu vou procurar um trabalho no comércio. Até que eu mandei um currículo e eu consegui uma entrevista na loja de bebidas aqui do Canadá, na LCBO. O meu contrato se iniciou em novembro de 2024 e ele ia até dia 31 de dezembro do mesmo ano. O trabalho ia ser ficar no caixa. Eu fiz um treinamento online
e depois eu fiz um treinamento presencial. E aí depois disso, eles nunca mais me chamaram para trabalhar. Mas quando foi próximo do dia 20 de dezembro, 22 de dezembro, bem perto do Natal, eu recebi uma ligação que eles tinham me colocado para trabalhar na véspera de Natal e também na véspera de Ano Novo. E aí eu fiquei um tanto desapontada, assim, porque apesar do meu contrato falar que eu iria trabalhar nos feriados e tudo mais, eles ficaram o mês inteiro sem me ligar para me colocar para trabalhar, e eles só queriam me dar uma oportunidade de trabalho durante 6 horas na véspera de Natal. Então eu falei que eu não podia, porque eu já tinha feito planos, né? Como eles não tinham entrado em contato comigo. E depois disso meu contrato se encerrou e eu acabei que eu não trabalhei mais nenhum dia. Ou seja, a minha história no LCBO durou um pouco mais de um mês e foram só 4 horas de trabalho que eu prestei ao LCBO. E aí o ano novo chegou, né? Ano novo, vida nova. E eu tava encontrando as mesmas dificuldades, né? E aí eu comecei a pensar assim, o que é que eu tô fazendo de errado? Porque para compartilhar com vocês como foi a minha busca, primeiro eu tava procurando empresas de construção aqui na área de Toronto, né? Eu não queria viajar muito longe porque eu não tenho carro, nunca tive carro aqui no Canadá. Então eu queria alguma coisa que fosse mais acessível de ônibus ou de metrô. Então eu restringi a minha busca de trabalho para a área da cidade, para dentro da cidade de Toronto. Eu não estava tendo muito sucesso, então eu expandi, né? Coloquei para cidades vizinhas, cogitei a possibilidade de, se eu fosse contratada em alguma dessas empresas que é um pouco mais longe da cidade, eu compraria um carro. E assim eu fiz, comecei a ampliar a busca, mandar mais currículos, e mesmo assim eu não tinha retorno nenhum. Comecei a usar algumas ferramentas de inteligência artificial para me ajudar nessa preparação de currículo, porque aqui no Canadá eles pedem um modelo um pouco diferente do Brasil, eles pedem também uma carta de apresentação, e muitas vezes você tem que colocar muitas palavras-chave que são vinculadas ao que eles estão pedindo na vaga de trabalho. Então eu usei um pouco da inteligência artificial também para me ajudar com isso e remodelar o meu currículo e essa carta de apresentação para mandar para essas empresas. Eu comecei a ver os grupos de Facebook que eu tenho aqui no Canadá. Alguns não são grupos brasileiros, são grupos de profissionais da construção, de, enfim, diversas nacionalidades. E eu comecei a ver que tinha muita gente, principalmente trabalhadores braçais, né, que estavam sem emprego e tinham muitos anos de experiência, e isso começou a me desanimar muito, assim. Enfim, muitos meses se passaram e nada mudava. E eu falei, tudo bem, então eu preciso trocar de área, se a área da construção não tá funcionando para mim nesse momento. Logo depois disso, a gente teve a mudança aí presidencial dos Estados Unidos e todas as mudanças que vieram com isso também, que, enfim, afetou bastante e ainda está afetando, né? Muitas empresas mandaram funcionários embora, muitas empresas americanas aqui no Canadá começaram a pensar em fechar as portas, mas também eu não quero entrar muito nesse tema político aqui nesse vídeo. Então eu comecei a mandar currículo para áreas que eu tinha mais experiência, que era organização de espaço, organização de escritório, a parte de recepção. Como eu trabalhei naquela empresa lá atrás, em TI, e eu trabalhei mais de 4 anos, eu tenho bastante experiência e acho que isso ia fazer um pouco da diferença. Foi então que finalmente eu consegui uma entrevista para essa área, para uma empresa financeira, para fazer exatamente o que eu fazia no escritório de tecnologia. Só que no final da entrevista o rapaz falou que gostou muito de mim, mas ele falou que essa vaga ia ser só para o ano que vem. Essa é a realidade aqui do Canadá, que muitas empresas elas não contratam de imediato assim que você está fazendo a entrevista. Muitas vezes a contratação demora meses, e principalmente para essas empresas maiores,
né? Você tem que passar por processos assim de espera e de paciência bem longos. E isso pode até mexer com o seu psicológico, né? E falar assim, por que que comigo tá acontecendo assim? Por que que, né? Por que que tá desse jeito? Qual é o problema? Passando essa entrevista, eu falei assim, eu realmente preciso trabalhar, porque as minhas economias, elas estão se esgotando. Todo aquele dinheiro que eu economizei e eu guardei durante 7 anos que eu tinha vivido no Canadá até então, né? Cada mês que passa, ele vai se acabando, né? Afinal, eu não tô tendo renda, o dinheiro não tá entrando. Aí eu falei, então eu vou começar a mandar currículo para qualquer coisa, basicamente, que aparecer na minha frente. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a ver as empresas que fazem mais contratação aqui no Canadá, né? Trabalhadores temporários, trabalhadores de meio período, e eu comecei a mandar currículo para essas empresas. Depois de 1 ano e 1 mês aqui no Canadá, foi que eu consegui um emprego part-time. Esse meu emprego part-time é numa rede de supermercados bem grande aqui no Canadá, mas eu vou falar para vocês a dificuldade que está sendo esse emprego. Eu entrei para trabalhar lá em agosto. Já se passaram 2 meses. E até então eu não consegui trabalhar horas suficientes para me manter. Porque primeiro que eles dão preferência para dar a maior parte das horas para os funcionários mais antigos. Então, para os funcionários novos, eles pegam as horas que sobrarem e os dias que sobrarem. É basicamente isso. Então, o que eles estão me dando hoje é um shift por semana. Vamos fazer a conta aqui. Um shift por semana de 8 horas. Vezes o salário mínimo hoje, que é $17,60. Vai dar uma média aí de $140 por dia, mais ou menos. A gente ainda tem o desconto do imposto. E esse supermercado, ele ainda faz parte do sindicato. Ou seja, ainda tem o desconto do sindicato. No final das contas, esses $140, ele vai virar perto de $110 por dia. É mais ou menos esse valor que eu estou fazendo hoje em dia por semana, porque eles só têm me dado um shift na semana, porque eles têm muitas outras pessoas. No meu departamento são 30 pessoas, então eles têm que dar horas para todo mundo, e principalmente para aquelas pessoas que já trabalham na loja há mais tempo. Então os funcionários novos, basicamente, eles ficam só com o resto. E aí você vai me perguntar assim, tá, e aí como você faz para sobreviver? Aí eu tive que me virar. Eu tive que ir atrás de outro emprego, enfim, comecei a conversar com outras pessoas que eu conheço, porque se simplesmente mandar currículo no site das empresas ou entregar currículo não tá dando certo, né? Você não precisa... Se aquela coisa não tá dando certo, para que você vai continuar fazendo da mesma? Você tem que fazer diferente, para ver se alguma coisa muda, na verdade. Então eu comecei a conversar com outras pessoas que eu conheço e ver a disponibilidade de emprego aqui, porque o Canadá, no geral, ele tá sofrendo um momento muito delicado em relação a emprego, né? Tanto é que o governo, uns tempos atrás, eles mudaram muitas políticas para trazer novos imigrantes, novos estudantes, e o desemprego no país, ele tá nos maiores índices desde muitos anos, assim. Faz 9 anos que eu tô no Canadá e eu nunca foi tão difícil arrumar um trabalho. Então, se você tá pensando em vir pro Canadá, eu diria que para trabalho esse não é um melhor momento. Mas como eu tava dizendo, eu tive que arrumar outro emprego.
E eu arrumei uma outra entrevista numa loja de shopping. Eu fui contratada e faz algumas semanas que hoje em dia, além de trabalhar no supermercado, eu trabalho também no shopping. E aí eu tento balancear os horários de um, os horários de outro e conseguir trabalhar o máximo de horas possíveis para eu conseguir fazer dinheiro e estabilizar as minhas finanças, né? E agora fica aqui a reflexão, né? Eu nunca imaginei que seria tão difícil arrumar emprego aqui no Canadá. Eu nunca passei por essa dificuldade antes. Mesmo eu tendo graduação no Brasil, mesmo eu tendo graduação no Canadá, mesmo eu tendo experiência de trabalho aqui no Canadá, eu nunca achei que eu ia passar por essa situação. Porque durante os meus 7 anos aqui, eu nunca passei por isso. E pra mim foi um pouco chocante. E ainda tá sendo chocante como o mercado de trabalho tá um pouco assim de cabeça para baixo, sabe? Eu não sei se vocês estão passando pela mesma experiência, se vocês estão tendo a mesma dificuldade que eu aí do outro lado. Vocês podem comentar aqui, me contar como tá sendo a vida de vocês, porque pra mim tá sendo muito difícil, mas ao mesmo tempo pra mim tá sendo muito desafiador. E todos os dias eu vejo que tem algum brasileiro indo embora do Canadá. Você entra nos grupos de brasileiros aqui de Toronto, as pessoas estão vendendo as coisas para ir embora, ou as pessoas estão vendendo as coisas porque vão mudar de cidade, né? Afinal, tudo tá mais caro, né? E tudo tá mais difícil. Os níveis de violência também, comparado com a época que eu cheguei aqui no país, eles aumentaram. Então, nada é mais como era antes. Nada é mais como era 2016. Então, se você está pensando em vir para o Canadá, eu sugiro que você pesquise bastante, que você veja como é o mercado de trabalho, que você veja como é o custo de vida, que você tenha noção de como anda a violência aqui na cidade, se você está pensando em vir para Toronto. Porque as coisas estão mudando, sabe? E, ao meu ver, elas estão mudando para pior. Claro, nenhum país é perfeito. E nunca vai ser. O Canadá nunca foi perfeito. Já não era antes e não vai ser agora. Mas com certeza todo esse desbalanceamento que está acontecendo na cidade, com a alta do desemprego, muitos moradores de rua, violência, falta de estabilidade na carreira. Porque se você vem para o Canadá e você já tem uma carreira no Brasil estabelecida, se você trabalha num emprego legal, se você ganha bem, eu não sei se o Canadá faria muito sentido para você. Agora, se você não tem nada para perder no Brasil e você fala assim, eu quero me jogar, né, quero tentar a sorte, sei lá, não tem família, não tem filhos, né, não tem nada para deixar para trás, então vem e se joga, tenta a sorte. Aqui tá um pouco da minha experiência de trabalho para vocês, desde a minha trajetória de quando eu cheguei aqui até os tempos difíceis que eu tô vivendo hoje. Se tem algo que eu aprendi é que a vida fora do nosso país, ela é feita de altos e baixos. Tem momentos incríveis, mas também tem muita dificuldade. Se você tá passando por uma fase difícil, aqui no Canadá, assim como eu, com um pouco de dificuldade para arrumar emprego, um pouco de dificuldade para se estabilizar, saiba que você não tá sozinho nessa e que tem muitas pessoas como você. Mas uma coisa a gente não pode deixar de acreditar, é que uma hora as portas elas se abrem. E a vida que hoje tá lá embaixo é como uma roda gigante. Daqui a pouco ela volta a subir. E a gente só precisa de persistência e acreditar que as coisas podem acontecer.
Então, assim, eu encerro esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui, deixa um comentário também se você está passando por alguma dificuldade do Canadá, ou se a sua vida sempre foi ou se a sua vida sempre foi mil maravilhas, como era a minha antigamente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.